Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha, aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo mais uma vez você, telespectador, que nos acompanha nas duas edições inéditas, nas segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos, aqui na grade de programação da TV Erechim. Também através do Facebook você pode acompanhar todos os programas Na Resenha, que tem o patrocínio do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa, também conosco o patrocínio aqui do Andretta, transformando horizontes. O programa Na Resenha de hoje recebe na primeira edição de 2020, o homem do futsal do Atlântico, Elton Dalla Vecchia. Elton, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo mais uma vez na nossa primeira edição de 2020. Nós que agradecemos, Fábio, um abraço a todos, que 2020 seja repleto de realizações, paz, saúde, harmonia a todos nós e que o nosso futsal continue, e agradecer por ter sido o primeiro convidado a participar do programa. Elton, primeiramente quero começar já te perguntando, o ano de 2020 começa, aliás, como terminou 2019. O Atlântico envolvido com muitas competições. Eu acredito que 2019 o Atlântico tenha sido uma das equipes que mais jogou na temporada em razão de estar participando, vencendo e disputando sempre mais competições do que a média dos clubes do futsal nacional. E 2020 não será diferente. É Liga Nacional, Liga Gaúcha, provavelmente a Taça Brasil de Futsal, Supercopa de Futsal, ou seja, um calendário cheio para o Atlântico de competições. Como a pré-temporada é feita sabendo que tem um calendário tão extenso de competições? Sempre é bom, Fábio, quando a gente sabe o que vai ter de disputa, nós chamamos, tecnicamente, o macrociclo anual de treinamento. Na periodização do treinamento, a gente consegue fracionar os treinos com alguns objetivos dentro dele. Então a gente consegue, para o telespectador entender melhor, a gente fraciona os trabalhos com alguns objetivos, Ou seja, se você tem poucas competições, você dá o direito de você fazer um trabalho mais curto, porque você consegue fazer mais trabalhos físicos durante a temporada. Quando você tem muitas competições, significa que você vai ter muitos jogos, que durante a temporada você não vai ter muitas condições de fazer treinos físicos, apenas algumas valências, algumas qualidades físicas que serão trabalhadas no macrociclo de treinamento, que é o de manutenção, faz com que a gente venha para a pré-temporada que ela tenha que ser muito forte. Não tem como ser diferente. E nós temos alguns atletas que vêm de outras situações que chegam e se assustam quando chegam aqui. É o nosso método de trabalho. Então é um treinamento físico muito forte. Agora a gente está priorizando o sistema aeróbico para que os atletas tenham o cardiorrespiratório bem. A gente chama um lastro de condicionamento, para que eles cheguem com o trabalho de... Nós vamos ter 48 semanas, de 52 semanas do ano, nós vamos ter 48 de trabalho. Isso é muito treino, é muito disposição, é muito desgaste. Agora, até abril, maio, é tudo muito bom, Fábio? Não tem tranquilidade. O problema é novembro e dezembro. Em novembro e dezembro é quando se decide as competições. Só que lá você não consegue fazer condicionamento físico. Novembro e dezembro vai depender do janeiro e fevereiro. Então a gente está trabalhando muito forte agora e os atletas estão puxando a dor. Eles têm uma dor única, que eles dizem, que é no corpo inteiro. Mas eles vão se adequando, eles sabem que é importante e é bom para eles todos. Serão quantos dias de pré-temporada, Elton? E com relação a amistosos, o Atlântico já está agendando, vai participar de um torneio de pré-temporada? Nós temos a ideia, nessas 4 primeiras semanas, a gente foca bastante no trabalho físico e técnico. A gente já começa a partir de sexta-feira, os trabalhos, todos eles são em 2 turnos, sendo que um turno é físico e um turno é técnico. Os trabalhos táticos já entram na 3ª, 4ª semana, quando o atleta consegue dar uma resposta física para fazer aquilo que o técnico quer. Qual é a diferença de técnico para tático?
O técnico é as qualidades técnicas individuais que o atleta tem. Então, tu tem que voltar a se adaptar com a bola, voltar a andar com a bola, voltar a se movimentar com a bola, ou seja, fazer amizade com a bola de novo. E o tático é a movimentação, os sistemas e padrões de jogo que o técnico vai organizar na equipe. Então, essas primeiras 4 semanas a gente visa bastante o físico e vai aos poucos introduzindo o técnico. Quando a gente começa a soltar o físico, começa a entrar o tático. Daí o técnico começa a fazer os sistemas de jogo dele. Então, em 4 semanas, a gente prevê ali no final de fevereiro, a equipe já está num bom estágio, e é quando nós começaremos a realizar amistosos. Realizaremos 2 com a equipe do Joaçaba, um aqui e um lá, início da segunda quinzena de fevereiro. Temos a Supercopa Gaúcha, né, para a gente disputar, que é o campeão da Série Ouro contra o campeão da Copa dos Pampas, é o Guarani de Espumoso. Então vamos reeditar a final. Estava previsto para o dia 8 de março, mas a gente vai ter que trocar essa data, porque nós vamos para um torneio em Chopinzinho, no Paraná, um torneio com 6 equipes, que a gente vai objetivando bem próximo, e ele coube na data, e ficou bom para nós, próximo à Supercopa, para que a gente tenha ritmo de jogo. E aí, desses 2 do Joaçaba, e para o dia 8, tem o Carnaval no meio. Que nós é 2 dias, a gente dá folga só no sábado e no domingo para o atleta, né? Não tem folga de carnaval. Então a gente quer botar mais um amistoso nesse meio, que daí faríamos 3 amistosos, mais o torneio, que se chegarmos na final são mais 4 jogos. Então são 7 jogos preparatórios antes da Supercopa. Bom, Elton, o Atlântico passou por uma reformulação no grupo de jogadores, manteve uma base da temporada passada, uma base de um time vitorioso, ganhou a Liga Gaúcha e ganhou também a Taça Brasil de Futsal, mas o Atlântico também trouxe vários reforços para essa temporada, ou seja, mudou também a figura do time para esta temporada. Essa reformulação, Elton, ela foi uma reformulação que já estava dentro do planejamento de vocês, ou em razão de algumas circunstâncias, como um jogador que não rendeu a contento na temporada, outros que se destacaram e saíram, como foi o caso de alguns jogadores. Essa reformulação que o Atlântico fez estava dentro do planejamento de vocês, Elton? Quando nós iniciamos a temporada 2019, nós temos algumas apostas, né? Nós tínhamos o ciclo se encerrando de alguns atletas dentro do plantel do clube, e fizemos algumas apostas de substituição para 2019. Algumas delas funcionaram, deram certo, e outras não. Quando a gente reorganizou agora a equipe, e nós temos a perda do Alan, né? O Alan, que saiu, que ele foi para a Espanha, que não tinha como segurá-lo. Os demais que nós queríamos segurar, todos eles nós seguramos, conseguimos renovar. Ou seja, exceto o Alan, todos os que estavam mais tempo em quadra, que mais faziam parte dos jogos, que o técnico mais utilizava. E aí fizemos as substituições pontuais. Trouxemos mais um goleiro, que o Careca e o Jackson se revezaram em virtude das lesões do Careca da temporada, e o Jackson passou a adquirir confiança, e acho que entendemos que é um belo goleiro, que tem um trabalho bom com a perna esquerda também, principalmente de conclusão. Trouxemos mais um goleiro. Fomos para a parte dos backs, dos fixos, que nós tínhamos na saída do Alan, trazer algum atleta com experiência, com qualidades parecidas, que se encaixem no jogo do técnico, da forma que o técnico gosta de jogar, e buscamos o Grilo, que faz mais ou menos bem essa transição parecida com o Alan, com características diferentes, né? Chega com potencialidade na frente, marca forte também atrás, tem qualidade técnica. E buscamos mais um atleta para a função do Cleitão, que foi o Sinésio, que estava no Joinville, que fazia um atleta com um belo potencial, que não venha jogando nos últimos anos muito tempo em quadra. Então conseguimos reconstruir o sistema defensivo. No lado direito mantivemos o Luquinhas e o Kleber, e trouxemos o Vini de Carlos Barbosa, que é um atleta com potencial, jogou vários jogos na equipe adulta no ano passado, que está uma bela de uma promessa. No lado esquerdo mantivemos o Ian, que é o que vinha jogando a maior parte do tempo, e no lugar do Gregory tínhamos que trazer alguém, porque o Gregory não se encaixou no sistema de jogo da forma que o Giba gostava de jogar, e fomos buscar o Dieguinho no Tubarão, que é um atleta com qualidade técnica, bom armador de jogo, gosta do jogo de 1 contra 1, né, acelera o jogo da defesa para o ataque, nessa transição ele faz com rapidez, entendemos que melhoramos também. Mantivemos no ataque o Gessé e o Barbosinha,
e buscamos alguém para substituir o Caio e o Capa, que não usavam, não eram muito usados, ficavam 3 minutos, 4 minutos em quadra, num jogo de 40 era muito pouco. E fomos buscar o Dil, que é um atleta com 21 anos, que estourou ano passado, um potencial extraordinário, faz também outras funções além de pivô, então mantivemos um atleta de referência forte, com força física no ataque. Ou seja, entendemos que fortalecemos todos os setores onde nós tínhamos fragilidade no ano anterior. Então a gente entende que a nossa equipe, quando se der liga e a coisa funcionar, vai crescer de estágio, vai subir um pouco em produção. Os critérios para contratações, elas se basearam justamente numa mudança daqui a pouco de filosofia de futsal do Atlântico, ou é justamente pela manutenção e para repor os jogadores que não deram daqui a pouco alguma resposta e aqueles que saíram porque deram resposta? É a filosofia, né? Nós sempre falamos que o Atlântico tem a sua trajetória. Nós trabalhamos da maneira que trabalhamos, não copiamos nada de ninguém. E se tem alguma coisa que a gente vê em outros clubes que é interessante, a gente traz, mas a gente tem a nossa metodologia de trabalho. Nós adequamos sempre a contratação dos nossos atletas com o estilo de jogo do técnico, né? E aí entra o estilo de jogo do técnico, a forma de fazer a preparação física que adeque, que atenda à necessidade que o técnico tem. E a gente busca sempre atender aquelas qualidades que o atleta possa corresponder ao que o técnico gosta. Ou seja, o nosso técnico gosta que o atleta bota o pé na primeira linha, que ele pressione o adversário na primeira linha. Não adianta eu trazer um atleta que não faz isso, porque ele não vai jogar, ele vai ter uma dificuldade muito grande para jogar. Então a gente buscou atender essas necessidades e fomos pontuais naqueles atletas de saída. Mas então estamos satisfeitos com a equipe do ano passado? Evidentemente que não. Por isso que substituímos aqueles que não jogavam para trazer aqueles que entendemos que vão ter um tempo bom de quadra. Então a gente buscou no mercado, né, as contratações se dão sempre assim, né, Fábio? O que tem disponível, o que você quer e o que você pode pagar. É o triângulo amoroso da contratação, né? Então, o que tinha disponível no mercado, que não é muito, a oferta não é muito grande, foram bastante atletas do exterior novamente esse ano, que saíram do Brasil, então isso diminui a oferta para a contratação e buscamos dentro daquilo que nós podemos pagar, mantendo aqueles critérios que o clube tem de nunca atrasar, nunca deixar nenhum tipo de necessidade faltando para o atleta. Buscamos adequar então as qualidades que os atletas têm com o nosso orçamento e atendendo a expectativa do técnico. Acho que conseguimos fazer isso bem e estamos bem esperançosos aí para quando a bola começa a rolar já na semana que vem, para a gente ter uma resposta, porque a gente fica ansioso tanto quanto os atletas para ver a equipe rodando, né, a equipe jogando. Entendemos que vamos fazer uma boa equipe novamente. Bom, Elton, eu acho que o torcedor que está nos acompanhando, está nos assistindo, ele deve se perguntar, bom, na comparação com o time de 2019 para 2020, o que o torcedor pode esperar fazendo um paralelo do ano passado com o ano de 2020 que nós estamos iniciando? Uma equipe muito parecida, né? Vai ter um pouco mais de rotatividade de atletas, vai ter um desgaste um pouquinho menor de alguns deles, porque a gente vai ter 2 pé canhoto que vão jogar. Em vez de tínhamos 2 backs que jogavam, vão ter 3 para jogar, né? E tínhamos 2 dos 4 pivôs, tinha 2 que jogavam, vão ter 3 para jogar. Então a equipe vai conseguir ter uma intensidade de jogo maior em virtude das peças de reposição. Essa que é a ideia. A forma de jogar não muda, porque o técnico não muda a sua característica, ou seja, a pressão o jogo inteiro, sempre, não é aquele jogo morno, não é aquele jogo que chega a dar sono na arquibancada, sono na frente da TV, porque a equipe vai forçar o adversário a errar, né? Esse tipo de jogo, Fábio, ele faz com que o jogo seja interessante, porque ele força o adversário a errar. A marcação e pressão não deixa o adversário pensar, e aí é o inverso. Quando nós estivermos com a bola, a equipe com o Dieguinho e com o Grilo passa a ter 2 opções de saída que nós não tínhamos antes, né? Porque o Alan saía, se apresentava, mas saía com a bola. E agora a gente vai ter o Dieguinho fazendo isso também no lado esquerdo junto com o Ian, que acho que a gente vai ter uma qualidade maior de saída de bola, ou seja, nós com a posse vamos ficar mais tempo com a bola. Antes tinha momentos que nós tínhamos que se desfazer dela, porque tu judia muito o armador. Por que o armador no futsal é o que mais erra? Porque é o que mais fica com a bola, é o que mais tenta, é o que mais arrisca, né? O que mais tenta meter bola, mais fazer passes. Então agora a gente vai conseguir, mas que ele cansa, porque ele tem que se apresentar no jogo inteiro. Então agora com 2 armadores pé canhoto que a gente tem, acho que a gente vai ter uma facilidade melhor. Vamos poder fazer com que o adversário corra atrás de nós por mais tempo. Essa que é a ideia.
O que representa o retorno do Grilo para o Atlântico? Se eu não me engano, acho que é o segundo ou terceiro retorno, e isso sem contar a primeira vez que ele surgiu praticamente aqui no Atlântico. O que representa esse jogador retornar para o clube? O Grilo tem uma identificação positiva com o Atlântico. Ele surgiu no futsal aqui, ele foi trazido pelo técnico Cigano na época de Chapecó para cá. Ele tem uma boa qualidade técnica, ele tem um bom poder de marcação e uma qualidade média de finalização. A finalização dele é com qualidade e não com tanta força. E ele teve nessa saída, ele saiu 2 vezes, né? Saiu do Atlântico para Barbosa e saiu do Atlântico para Joinville. Então ele vem pela terceira vez, né? Segundo retorno, terceira contratação. E ele traz uma experiência maior, passou por 2 grandes clubes, passou agora quando estava no Copa Grill, teve um ano intenso, ano passado, com bons jogos, que já recuperou, porque em Joinville ele não teve muito tempo de quadra. Tem as situações dele que nós tivemos no êxito. Ele teve convocação para a seleção quando esteve no Atlântico, depois não conseguiu mais. Ele teve maior tempo de quadra no Atlântico, em outros locais não teve. Ele teve menor número de lesões no Atlântico, em outros locais teve maior número de lesões. Então, todos esses números positivos para ele, para nós, e junto com o atleta, faz com que ele seja uma referência positiva de retorno, uma liderança a ser desenvolvida dentro da equipe e uma identificação com o nosso torcedor, que isso é fundamental quando a gente traz um atleta que tenha essa importância no plantel, mas que ele seja identificado com o nosso torcedor. Nós valorizamos e buscamos sempre muito isso. E aí vai todo aquele detalhe, uma vida ilibada, uma vida controlada, um aspecto de família, todos esses aspectos complementares que norteiam a formação de um grande jogador. Ele veio para suprir a saída do Alan. Perfeito. Bom, Elton, para a temporada de 2020, quais são os objetivos, o que o Atlântico colocou como meta nesse calendário extenso de competições que o clube tem? E que pode ter ainda mais, porque se ganha a Supercopa, tem a Copa Libertadores ainda, né? E a gente tem aquela situação junto da Liga Gaúcha, com a Federação Gaúcha, para os jogos da Taça Brasil. Né? Se a gente negociar e fazer outras situações, existe a possibilidade do Atlântico disputar com a Soeva a vaga para ir para a Taça Brasil. E a gente tem que ver se isso é importante também para nós nesse momento. Vale a pena comprar uma briga, de repente tirar um direito subjetivo da equipe que adquiriu também de se disputar e chegar lá e a gente está numa situação não tão boa de representar o Estado na Taça Brasil. Então tem esses fatores que tem que analisar ainda. Mas nós temos a Supercopa agora, de 19 a 22 de março, que é a prioridade absoluta nesse período de preparação, tanto que nós vamos para esse torneio de 4 a 8 de março no Paraná, que nós não iríamos, né? Nós vamos objetivando esse aspecto da Supercopa, o nível de competitividade para aumentar isso na equipe, e ganhando a Supercopa, que é o objetivo máximo, a Libertadores está na nossa porta, só que temos um Corinthians e um Pato pela frente, que desnecessário fazer comentários da qualidade dessas equipes. E equipes vitoriosas, equipes com belo passado. A Libertadores já é no final de abril, então 30 dias depois então já tem que... recente, já no primeiro semestre. Já é em seguida. Em seguida, né, a última semana de abril em Montevidéu, no Uruguai. Aí muda toda a situação, porque nós já temos a Liga Nacional que inicia no final de março. Nós já vamos começar a Liga Nacional com o jogo atrasado. Se nós conseguirmos um intento, objetivo principal, daí para ir para a Libertadores, nós já vamos ter que negociar os jogos de abril com a Liga Nacional. Estamos organizando e temos reuniões agora com a Liga Gaúcha para que o estadual, a Série Ouro do Campeonato Gaúcho, só inicie em agosto. A participação do Atlântico e Carlos Barbosa inicia em agosto, então nós teremos final de agosto, setembro, outubro e novembro, para final em dezembro. Para a gente diminuir um pouco, se programar, para que a gente possa fazer com que os atletas tenham um nível de competitividade adequado. Então vai ser bem puxado. Todo ano, você falou na abertura, o Atlântico é uma das equipes que mais joga jogos durante o ano, e a gente está preparado para isso e a pré-temporada visa esse objetivo. Só fins de curiosidade, El, tu tens mais ou menos o número de jogos que o Atlântico jogou em 2019? 76. 76 jogos. Olha, haja perna para aguentar, né?
Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com Elton Dallavecchia aqui no programa Na Resenha da TV Erechim. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54-3712-0556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que está nos acompanhando no nosso programa de 2 edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. E é claro, nos mais diversos horários aqui na grade de programação da TV Erechim e também através do Facebook. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, tá em casa, e Andretta transformando horizontes. Nós estamos conversando com Elton Dallavecchia, diretor de futsal do Atlântico. E Elton, com relação às competições que o Atlântico disputará nesta temporada, já estão definidos os regulamentos de todas as competições, principalmente Liga Nacional se mantém no mesmo formato, a Supercopa, por ser 13 equipes, diminui o número de participantes também. O que tem de informações das competições já? A Supercopa, Fábio, dentro do propósito da Confederação, que se um dos 3 participantes, ou seja, um dos 3 campeões nacionais do ano passado, que é o Atlântico da Taça Brasil, o Corinthians da Copa do Brasil e o Pato da Liga Nacional, se não tivesse nenhum deles com interesse de sediar, teria o 4º convidado onde sediaria o evento. Então, como o Atlântico e Corinthians se candidataram a sediamento, automaticamente caiu a situação do 4º convidado. O Atlântico se candidatou, teve melhores condições de apresentar para sediamento, vai se fazer a sede, e aí é um torneio em 3 competições, já tem o regulamento pronto. Sorteio dos jogos acontecerá no dia 11 de fevereiro, onde a gente vai ter que pelear muito e torcer para que a gente não caia naquela situação de ficar fora do último jogo, né? Porque tu joga o primeiro, joga 2, folga 1, joga 2, folga 1, que a gente não seja o que folgue a última, né? Porque isso aí é meio complicado quando é assim. E jogam todos contra todos e tem o jogo da final. Esse ano os 2 melhores do triangular. Os 2 melhores do triangular fazem a final. Acho que isso é importante, porque faz com que uma competição dessa envergadura, é a competição mais importante do Brasil, né, que é onde indica o campeão brasileiro para ir para a Libertadores, tem uma final. Então acho que isso a gente vai ser coroado aí no dia 22, Erechim inteira, com a decisão da vaga da Libertadores, que de quem vai para a Libertadores é aqui em Erechim. A Liga Nacional, a princípio teremos 22 competidores, né, 20 equipes, tendo a possibilidade de ter 22, vai depender se eles preencherem os requisitos até, nós temos reuniões dia 18 de fevereiro em São Paulo para definir algumas coisas, mas a princípio o formato é o mesmo. O ideal, no meu entender, é 21, não 20 e não 22, que deverá se concretizar em 21, que é o mais próximo da realidade, ou seja, tu faz 10 jogos em casa e 10 jogos fora. Começa em final de março, início de abril, e a final é a mesma coisa que esse ano, final de novembro e início de dezembro. Todos contra todos, em jogo de ida apenas, não tem jogo de volta. E os mata-mata, classificando os 16, mata-mata do primeiro com o 16º, o segundo com o 15º, e assim por diante. Nas oitavas, nas quartas e assim vai. O Campeonato Gaúcho, a Série Ouro da Liga Gaúcha vai ser um pouco diferente. Começa lá em agosto, para setembro, outubro e novembro. A ideia é distribuir as chaves em dois grupos de 6, classificando 4 e cruzamento olímpico, né, chave contra chave.
Então vai ser uma competição mais curta, terá no estado a Copa dos Pampas, a Superliga Gaúcha, a Liga Gaúcha, para as outras equipes se manterem em atividade. Então para nós está mais ou menos encaminhado e decidido desta maneira. Com relação aos times da Liga, quem chega e quem sai, ou tendências, Elton? A tendência é manter todos normais. O que entra é o Brasília e entra o Uberlândia, lá de Minas Gerais, o Praia Clube de Uberlândia. Então são esses dois clubes que entram com certeza. O problema da terceira vaga é a vaga do São Paulo, que ele tem a obrigação de retornar, senão ele perde a franquia, e ele está em algumas negociações com o São Bernardo do Campo, para fazer uma parceria com o São Bernardo, mas também tem o interesse do Umuarama em retornar. Só que no regulamento da Liga não pode ter mais que 25% das equipes no mesmo estado. Então pode ter até 5, o Paraná já tem 5. Se o Copagril, agora o Copagril sinalizou que tinha saído, que vai retornar com o Sub-20, através do projeto Jaqueline Futuro e tal, não tem vaga para mais um paranaense. Então tem que ter esse jogo de cintura agora para formar, para conduzir, porque o São Paulo vai ter que retornar esse ano, em algum lugar ele vai jogar, e ele retornando, então a gente fecha com 21. Bom, com relação, Elton, a Supercopa de Futsal que nós teremos aqui em Erechim. O que representa para o Atlântico, mais uma vez, trazer uma das mais importantes competições, hoje acho que a mais importante do futsal brasileiro aqui para a nossa cidade? Como é que o Atlântico está se organizando? Custos, o Atlântico já tem levantamento, já tem a projeção, busca através também do setor público recursos para poder viabilizar essa competição? É uma competição difícil, né? Hoje nós temos um chavão sendo criado no Brasil, no futsal. Competições brasileiras bem organizadas são organizadas em Erechim, né? E a gente recebeu várias informações de vários clubes com essa mensagem semelhante assim. Isso é bom, isso é importante, fortalece ainda mais o clube, fortalece ainda mais a cidade e a nossa gente. Não tem como, Fábio, fazer um evento desses que ele é extremamente delicado, porque requer uma cautela muito grande em todos os detalhes. Para que o poder público se envolva, isso é importante, a gente está fazendo essas tratativas, estamos tratando de projetos incentivados para que a gente possa efetivar o evento com qualidade, e os nossos patrocinadores locais, né, os nossos parceiros de sempre, que fazem com que a coisa ande, que a coisa aconteça, que são realizados aí quase que anualmente. Nós temos um evento desse nível em Erechim, então é um evento delicado de ser feito pela complexidade, pela magnitude e pelo que vai representar o campeão. Então isso tem que ser muito cuidado, as linhas todas têm que ser bem traçadas, bem retinhas, mas já está em fase final de elaboração. Quando nos candidatamos, fizemos o levantamento prévio, se tínhamos condições de bancar, e entendemos que temos. Então agora vai a parte de captação dos recursos para que a gente possa fazer as partes finais, que os contratos, os orçamentos, as licitações, para que a gente possa tudo conduzir da maneira mais legal possível. Por falar em custos, como estão as finanças do futsal do Atlântico? Como sempre, né, Fábio? Tipo sardinha, né? Dentro de uma lata. Extremamente apertadinha, controlada, mas a gente consegue fechar a lata da sardinha sem sobrar nada fora. Então a gente está com um orçamento, fechamos 2019 bem tranquilo, tivemos um acréscimo de despesa em virtude dos 2 títulos, que destinamos premiação pecuniária financeira para os atletas, tanto na Taça Brasil como no Campeonato Gaúcho. Isso fez com que o cofre teve que dar uma chacoalhada para cair as moedas que tinha dentro, mas conseguimos mais uma vez fechar dentro do nosso propósito, sem aumentar a despesa, aumentamos a despesa, mas não criamos um déficit para o ano de 2020, que isso que é fundamental. Para a gente encerrar, Elton, com relação ao grupo de jogadores do Atlântico, está fechado já para a temporada? O Atlântico analisa o mercado, analisa alguma situação? Por ter alguns torneios importantes como a Supercopa de Futsal, pode pintar daqui a pouco algum jogador extra classe aí no Atlântico, como o Atlântico normalmente faz uma surpresa e apresenta um jogador diferente? Gostaríamos, né, Fábio? Gostaríamos muito que isso acontecesse. Um grande clube como o Atlântico nunca está fechado as portas para contratação. Sempre buscamos novas opções. Estamos nesse mercado, estamos observando. Agora começa a retornar alguns da Europa, então a gente está monitorando isso, ver se tem alguma coisa que se encaixe. Trazer só para bater palma, né, Fábio? Não adianta, vamos um de nós. Então, se é para trazer um que realmente vai fazer a diferença, que nem você colocou. Esperamos que isso aconteça, que as coisas aconteçam por esse caminho, mas estamos felizes com o grupo que temos, estamos satisfeitos com o grupo que temos. Se vier, é algo a mais que vai acrescentar.
Elton, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sucesso na temporada 2020 e nós estaremos falando muitas vezes de Atlântico aqui, falando também da Supercopa de Futsal, que é a competição inicial do Atlântico, que é a grande competição que pode nos projetar a mais uma competição sul-americana e retornar ao cenário internacional. Um grande abraço, Elton. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Bom, nós vamos falar agora de Ipiranga, que estreou no Campeonato Gaúcho de Futebol na última quarta-feira aqui no Colosso da Lagoa, em Erechim. Eu fiquei contente com o desempenho do Ipiranga na estreia do campeonato estadual. O jogo contra o São Luís era um jogo que estava recheado de expectativas, até porque era o reencontro do Paulo Henrique Marques com o seu ex-clube, o clube que o projetou, onde ele tem uma identificação muito grande. Era também o retorno do Ipiranga Elite do futebol gaúcho, depois de 2 temporadas, 2018 e 2019, jogando a Série B do campeonato estadual. Então tinham vários fatores que envolviam a estreia do Ipiranga no campeonato estadual. Por isso, era normal que se tivesse um certo nervosismo. A equipe do São Luís começou os primeiros 15 minutos tendo mais ações, tendo mais posse de bola, criando mais do que a equipe do Ipiranga. O Ipiranga, que repetiu, especialmente no primeiro tempo, alguns problemas que eu vi nos amistosos, como por exemplo, a equipe do Ipiranga criou pouco no primeiro tempo, O Ipiranga não teve muitas chances de gols. A gente não viu o Ipiranga perdendo gols porque pouco criou, mas a partir dos primeiros 16, 17, 18 minutos em diante, o Ipiranga passou aí sim a dominar as ações, crescer na partida e gradativamente conseguiu tomar as rédeas da partida. A figura principal do time do Ipiranga foi o meio-campista Zotti. É um jogador que há muito tempo nós não víamos no Colosso da Lagoa, até para quem estava no estádio, estava acompanhando o jogo, ficou com o sentimento de que, agora depois de muito tempo nós resolvemos o problema da camisa 10 do Ipiranga. O Ipiranga tem um meia criativo, articulador, e que pode fazer algo diferente quando o clube precisar. Que, aliás, eu acho que é isso que faltou ao Ipiranga no jogo, por exemplo, contra o Confiança, na última partida do ano passado, no jogo decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. Se nós tivéssemos um jogador diferente como o Zotti, o Ipiranga poderia daqui a pouco ter almejado algo mais do que apenas chegar às quartas de final da Série C. Então o Zotti traz novamente a Erechim aquela figura do camisa 10, o jogador que pode definir uma partida. Ontem a gente, aliás, no jogo da última quarta-feira, a gente pôde observar algumas questões que eu acho que é interessante até o torcedor observar. Até algum momento o torcedor, mas o Zotti errou 2, 3 jogadas. É que o Zotti tenta fazer o diferente e está aí para fazer o diferente. Para fazer o feijão com arroz, tem vários jogadores aí no time do Ipiranga que fazem. Agora, para fazer o diferente, o Zotti é essa figura. Ele tentou várias vezes, quando a equipe do São Luís estava bastante fechada e bastante compactada, o meio com a defesa, ele era o jogador que tentava lançar a bola nas costas dos laterais, tentando dar aquele passe futuro nas costas da zaga. Então ele é o jogador que vai buscar fazer o diferente. E o Ipiranga me parece que nessa temporada trouxe esse jogador que, não tenho dúvida alguma, será um dos destaques do Ipiranga no Campeonato Gaúcho, e que está na Série C do Campeonato Nacional. O Ipiranga tem uma dupla de zaga bastante segura, o Simon e também o Diogo Silva são jogadores de boa qualidade, boa imposição. O Simon, apesar de não ser um jogador tão alto, mas é um jogador que tem uma impulsão impressionante, tanto para defender como também para atacar e fazer o gol, como foi o gol da vitória do Ipiranga. Depois teve até um outro lance que ele mesmo cabeceou e o goleiro Reinaldo fez uma grande defesa, a bola tocou no travessão e acabou sobrando ali na pequena área e a defesa do São Luís afastou. Mas o que eu quero dizer é que o Ipiranga me parece estar bem compactado com os seus setores, precisando melhorar um pouquinho naquele último setor do campo, ou seja, o ataque do Ipiranga. Eu acho que o Ipiranga precisa produzir um pouco mais. O Ipiranga está tendo controle do jogo, pelo menos teve contra o São Luís durante boa parte da partida o controle, criou algumas oportunidades de gols, mas acho que ainda precisa criar um pouquinho mais. E essa é uma leitura que a própria comissão técnica, a própria direção do clube, departamento de futebol, já tinham observado isso durante os jogos de pré-temporada. Agora, para uma estreia que tinham vários fatores envolvidos, eu não tenho dúvida alguma que a estreia do Ipiranga foi muito boa. E parafraseando o que disse o treinador Paulo Henrique Marques na entrevista coletiva após jogo, um clichê do futebol, mas que é verdade,
o Ipiranga, o que precisava fazer era vencer o jogo, né? O que mais interessava para o Ipiranga era a vitória, e o Ipiranga conseguiu. Por que mais importante era a vitória do que o desempenho? Porque o Ipiranga mudou a filosofia de futebol, mudou a forma de jogar, e a gente sabe que qualquer mudança no futebol, principalmente de padrão de jogo, de forma de se jogar, ele requer um certo tempo. O Ipiranga teve sim uma longa pré-temporada, mas ao mesmo tempo o clube ainda precisa, né, de um pouco mais de tempo para poder implantar toda a metodologia de trabalho do Paulo Henrique Marques. Eu particularmente fiquei satisfeito com o que eu vi do Ipiranga. Algumas observações a se fazer? Sim, mas eu acho que o Ipiranga começou muito bem o Campeonato Gaúcho. Como tratávamos anteriormente, o Ipiranga é uma equipe que vai fazer uma boa competição, mas tinha neste jogo contra o São Luís de Juí, um jogo fundamental para definir o que o Ipiranga vai fazer na competição. Por exemplo, se o Ipiranga vai agora no domingo a Novo Hamburgo e perde para o Novo Hamburgo, o Ipiranga já tem 3 pontos na tabela de classificação. O Ipiranga não sofre um atraso na comparação com os demais adversários. Estará no mesmo patamar que as demais equipes, 1 ponto a mais, 1 ponto a menos que as demais equipes, mas se coloca ainda naquele bolo que tem pretensões de brigar, quiçá, por uma vaga na semifinal da competição estadual. Mas o jogo contra o São Luís foi fundamental para aquilo que nós projetávamos do Ipiranga. O cenário perfeito para esse início de campeonato era o Ipiranga vencer o São Luís de Juí. Agora vem o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, uma equipe que eu não tenho muito conhecimento da equipe do Novo Hamburgo, alguns jogadores apenas que nós conhecemos. Na estreia, as duas equipes empataram, Novo Hamburgo e Pelotas, e o Ipiranga, por isso, largou na frente no grupo, né? Justamente por ter conseguido vencer o seu jogo em casa. Buscando o empate contra o Novo Hamburgo lá no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, sem dúvida alguma será um resultado espetacular para o Ipiranga. Eu acredito que o Ipiranga ainda está no mercado observando um centroavante. Acho que o Ipiranga quer ainda um homem de referência. O Neto é um centroavante de movimentação, mas não é aquele referência, o jogador que joga entre os zagueiros e incomoda o sistema defensivo, como, por exemplo, fez o Michel aqui no jogo da última quarta-feira. Então, acho que o Ipiranga precisa sim estar atento ao mercado e está atento, tentando buscar um centroavante de referência. Tem no grupo o Santiago Krieger, um jogador argentino que o Ipiranga trouxe, mas acabou sofrendo uma lesão e vai ficar afastado por mais 3 ou 4 semanas. Mas o Ipiranga precisa estar atento ao mercado para buscar esse homem de referência que pode ser fundamental. O Ipiranga tem um ataque de estatura baixa, o Ipiranga não é um time alto, né? Na média não é um time alto, mas é um time que tem bastante velocidade, saídas rápidas de jogo, especialmente através dos seus extremas, o Jean Silva pelo lado direito e o Leilson pelo lado esquerdo, e como uma boa alternativa, um jogador que eu não tinha visto muito nos amistosos, mas que pude ver na partida da última quarta-feira, foi o Fernandinho atuando pelo lado esquerdo. Um jogador muito veloz, habilidoso, bom também na bola parada. E um detalhe que nós debatíamos até nos programas BV Esportes lá da Rádio Cultura era justamente a bola parada. Num campeonato que tende a ser bastante equilibrado, nível técnico, né, à exceção da dupla Grenal, se assemelham muito, né, às demais equipes que disputam a competição, a bola parada pode e deve ser sim um fator decisivo nas partidas. Se a gente pegar essa estreia do Ipiranga, o Ipiranga teve um pênalti ao seu favor, que acabou sendo desperdiçado pelo Neto, teve o gol que foi de uma bola parada e nós tivemos ainda um outro lance de bola parada onde o Simon cabeceou, a bola bateu na trave e contando com uma defesa do goleiro Reinaldo, acabou evitando o gol do Ipiranga. Então, os 3 principais lances do Ipiranga na partida contra o São Luís foram de bola parada. E cada vez mais o futebol com um nível de equilíbrio muito grande, a bola parada é sim fator decisivo e fundamental. E eu acho que o Ipiranga, neste ano, me parece estar bem servido. Tem o Zotti, que é um bom batedor, o próprio Muriel, o jogador que bate bem na bola, Fernandinho também é bom batedor, o Henrique Ávila também, que era um dos batedores do Ipiranga em 2019. Então acho que nesse ponto o Ipiranga está se preparando muito bem e deu para perceber já em algumas cobranças de escanteio que o treinador Paulo Henrique Marques está trabalhando sim as cobranças de escanteio. Eu acredito que o Ipiranga tem tudo para fazer uma boa campanha no Campeonato Gaúcho, buscar um empate pelo menos contra o Novo Hamburgo é um resultado espetacular. Eu acho que se eu tivesse que elencar uma das partidas fora de casa para o Ipiranga vencer, eu acho que essa partida contra o Novo Hamburgo. Vai ser tarefa fácil? Não, não vai. Mas acredito que esse é o jogo que o Ipiranga pode sim ter pretensões de buscar 3 pontos jogando longe dos seus domínios.
Nós estamos fechando a conta, encerrando os trabalhos de mais um programa na resenha aqui na TV Erechim. Voltamos na próxima edição, tratando sim da rodada do final de semana, desse jogo do Ipiranga contra o Novo Hamburgo e também projetando nessa pré-temporada do Atlântico que terá a Supercopa de Futsal. Um grande abraço a todos e até a próxima edição do programa na resenha aqui na TV Erechim. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.